Olá! Você sabe quem é Sérgio Buarque? Seria aquele cantor da música Roda Viva? Sérgio Buarque de Holanda foi um dos mais importantes historiadores brasileiros. Foi também crítico literário, jornalista e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Para mim, Sérgio foi, uma inspiração, um caminho na minha vida. Ele fez a minha vida. Sérgio foi para mim um mentor na minha vida, um irmão mais velho. Me dava conselhos, além de me ensinar. Desculpe. Então, para mim, o Sérgio Buarque era mais que um pai. É uma pessoa de um caráter invejável, de uma maneira incrível de lidar com as coisas, com as pessoas. Ele é um espelho para mim. Eu olho para ele e imagino como ele via o mundo de uma maneira diferente, via as pessoas de um outro modo, o tratamento das pessoas na sociedade, de tudo. Era uma visão assim diferente. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, eu fui no mundo então que cresceu. Agora, um de seus melhores amigos, Nestor Moura, e seu filho, Chico Buarque, irão contar fatos pouco conhecidos sobre a vida e a história de Sérgio Buarque. Meu pai, Sérgio Buarque de Holanda, nasceu em São Paulo em 11 de julho de 1902, no bairro da Liberdade. Era filho do meu querido avô, Cristóvão Buarque de Holanda, e da minha querida avó, Heloísa Buarque de Holanda. Eu conheci o Sérgio quando ele foi trabalhar na Universidade do Distrito Federal. Eu fui aluno dele. Me tornei muito fã do seu trabalho e consegui me tornar um grande amigo dele. Se não um grande, um dos melhores. Sobre sua vida, o ano de 1925 foi um dos mais importantes em toda sua carreira profissional, pois foi o início de tudo, quando ele se formou na Universidade de Direito do Brasil. No ano de 1927, meu pai decidiu voltar para o Rio de Janeiro, passando a trabalhar numa imprensa carioca como jornalista do Jornal do Brasil. Já no ano de 1929, ele mudou-se para a Europa, como representante dos Diários Associados, estabelecendo residência em Berlim, local onde conheceu as ideias de Max Weber e acompanhou o seminário de Friedrich Meinecke. Então, ele passou a trabalhar como colaborador no ano de 1930, na revista Brasilianische Rundschau, do Conselho do Comércio Brasileiro de Hamburgo. Em 1936, Sérgio voltou para o Brasil e começou a lecionar na Universidade do Distrito Federal. Ele era professor assistente de Henry Hauser, na área de História Contemporânea. Ele também foi auxiliar de Trochon, dando aulas de literatura. No mesmo ano, ele publicou sua obra-prima, Raízes do Brasil. Raízes do Brasil, um livro de Sérgio Buarque de Holanda, publicado em 1936, é uma interpretação original da decomposição da sociedade tradicional brasileira e da emergência de novas estruturas políticas e econômicas. Uma visão inovadora que introduziu os conceitos de patrimonialismo e burocracia, explicando os novos tempos. O Brasil colônia é visto por Sérgio Buarque como tendo pouca organização social. A escravidão desvalorizou o trabalho e favoreceu os aventureiros, que desejavam propriedade sem custo. No primeiro capítulo da obra, Sérgio Buarque mostrou que para os países ibéricos, cada homem tinha que depender de si próprio. A burguesia mercantil se desenvolveu primeiro nesses países. A aparente anarquia ibérica era muito mais correta, muito mais justa que a hierarquia feudal. Havia uma igualdade entre os homens. O pioneirismo de Portugal nas navegações se deve a um incentivo próprio. O autor chegou a defender a mentalidade burguesa dos países ibéricos. Os ibéricos não gostavam do trabalho manual, queriam ser senhores. Por fim, o autor nos falou que o Brasil teve muitas características ibéricas e sua construção cultural veio daí. Para Sérgio, os portugueses eram que estavam mais aptos para a missão no Novo Mundo pelo gosto de aventura, sendo o povo que melhor se adaptou à América. Existem, segundo ele, dois tipos de homem, um com olhar mais amplo, o aventureiro, e outro com olhar mais restrito, o trabalhador. No entanto, esses dois homens se confundem dentro de si mesmos. A economia escravista colonial foi a forma pela qual a Europa conseguiu suprir o que faltava em sua economia.
A mão de obra escrava apareceu como elemento fundamental em nossa economia, sendo a única forma de trabalho vista no Brasil. A própria língua portuguesa era mais fácil para os índios e os negros, o que ajudou muito na colonização. Outro elemento que facilitou a comunicação no Brasil colonial foi a Igreja Católica, que tinha uma forma de se comunicar muito mais simpática que as igrejas protestantes. A estrutura da sociedade colonial era rural. Quem detinha o poder na época colonial? Os senhores rurais. Dentro desse contexto, a abolição da escravatura aparece como um grande marco na nossa história. Havia uma incompatibilidade entre as leis do mundo tradicional e o mundo moderno, o que resultou em muitos conflitos. Para Sérgio Buarque, a vida da cidade se desenvolveu de forma anormal e prematura. O predomínio esmagador do ruralismo, segundo todas as aparências, foi antes um fenômeno típico do esforço dos nossos colonizadores, do que uma imposição do meio. Concluindo, o resultado de tudo isso foi a mestiçagem, que possibilitou a construção de uma nova pátria. Na obra, Sérgio Buarque buscou na história colonial as origens dos problemas nacionais. Como veremos adiante, ele descreveu o brasileiro como um homem cordial. A hipótese do homem cordial, se não for a maior, certamente é uma das maiores de Sérgio Buarque de Holanda. Em seu livro Raízes do Brasil, Holanda mostra como a família patriarcal no Brasil contribuiu para a formação do homem cordial, aquele indivíduo que não consegue separar o público do privado, que não consegue entender que a vida no Estado burocrático deve ser impessoal e não pessoal. Na verdade, Holanda afirma que o homem cordial é a contribuição do Brasil para a civilização. Ainda me lembro dos meus tempos de faculdade, em que eu descobri Sérgio Buarque, fiquei lendo sobre ele e ficava imaginando como ele teria desenvolvido aquelas concepções. Vocês não têm noção de quem tá aqui. O historiador que escreveu a análise da vida e do livro, da obra-prima, né? De Sérgio. E também estamos na casa antiga de Sérgio, onde Chico, seu filho, vai nos mostrar algumas histórias. Então, eu me lembro quando eu descia essas escadas lentamente, quando meu pai me chamava para jantar. Nisso, ele ficava um pouco nervoso quando nós jogávamos bola aqui na rua. Jogávamos bola aqui na rua. Nisso, ele não gostava muito de criança, não tinha muito paciência. Apesar de ele ser uma pessoa muito boa, muito incrível, ele não sabia muito lidar, porque ele gostava apenas de pessoas inteligentes. Tanto é que a primeira vez que eu entrei no escritório dele foi quando eu tinha 20 anos, pra você ter uma ideia como era a situação. Ele também falava que seus livros eram chatos para a gente não ler. É um livro inovador, no que diz respeito à busca pela identidade nacional. Sérgio Buarque foi atrás do que poderíamos chamar da essência do homem brasileiro.